chão, o extintor está elevado, preso à parede, e aqui no chão ele já tem ali a marcação. E aí alguém pode perguntar, mas professor, para que essa marcação no chão? Vai ter gente olhando para o chão ou para cima? Essa marcação não deveria ser em cima não, professor? Olha, a marcação é no chão porque num princípio de incêndio, muita fumaça, a gente sabe que a fumaça ela é mais leve do que o ar. E ela sempre vai para cima. E a fumaça indo para cima, as pessoas para respirarem melhor, elas rastejam o chão. E o especialista, como você, sabe que quando tem essa marcação no chão é porque logo acima tem um extintor. E as pessoas que vão rastejando em edifícios, em prédios, em indústrias, qualquer lugar que tenha um sistema de proteção contra incêndio, ele sabe que se tem uma marcação desse tipo no solo, no chão, indica que ali naquela parede mais acima existe uma unidade extintora. E não é possível visualizar você em pé por conta da fumaça, onde acontece o princípio de incêndio. Então, se você rasteja, você respira melhor, porque o ar vai ficar melhor, será mais respirável embaixo do que em cima. Em cima você vai ter fumaça aquecida, que está acima do ar, é mais leve, e que se você inala essa fumaça, a fumaça, muitas vezes, quando ela tem até uma formação de monóxido de carbono, CO, esse monóxido de carbono, ele se combina até 200 vezes mais com a nossa hemoglobina. O que é hemoglobina? Hemoglobina é o elemento sanguíneo ali que conduz o oxigênio das nossas células para todo o corpo. A hemoglobina é ela que conduz o oxigênio. Mas o monóxido de carbono, o CO, ele se combina muito mais com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. Ou seja, a hemoglobina, em vez de se ligar ao oxigênio, que é vital para nós, ela se liga ao monóxido de oxigênio, CO, que é letal para nós. É letal, é fatal. E uma pessoa, muitas vezes, que ela inala muita fumaça, ela é intoxicada. Para haver uma desintoxicação, meu amigo, é algo seríssimo. Porque uma vez que a hemoglobina está ligada ao monóxido de carbono, ela não solta mais. Então o processo de desintoxicação de um organismo é muito difícil, ok? Então a sinalização no chão indica que logo acima tem uma unidade extintora, ok? Voltando para a tela, mostra lá, Billy, na tela. E aí você vê ainda o extintor, na marcação aí, ó, mostrando aí o bonequinho, mostrando que não é aprovado quando a setinha está no vermelho, e sim no verde, é a questão da pressurização. E ela é ok quando ela está no verde, e quando ela sai do vermelho e está no verde, pressurização pronta para uso. Tudo bem? Então, caros amigos especialistas, nós estamos construindo essa situação. Agora, professor, enquanto esses extintores são localizados ali, devem ser sinalizados, tem que utilizar discos, pintar o chão, não pode deixar o extintor no solo, ele tem que estar 20 centímetros acima do solo, tem que ter uma base para não deixar o extintor diretamente no solo, ele não pode estar amassado, não pode estar enferrujado, tem que fazer recarga anual, tem que fazer o teste hidrostático no corpo do cilindro de 5 em 5 anos. Esse extintor, ele tem que estar sendo sempre inspecionado na mangueira, no bico de saída, no gatilho, nas conexões, no lacre, no pino. Tudo tem que ser avaliado? Claro, tudo tem que ser avaliado. Quem avalia isso?
Quem é o responsável por manter essa manutenção adequada? É o técnico de segurança do trabalho. Você pode até designar para a brigada executar essas funções, mas o responsável para manter isso em condições de uso, técnico de segurança do trabalho. Ok? Vamos para a tela. Localização dos extintores. Os extintores deverão ficar localizados em locais estratégicos e livres de obstrução. Mas isso é algo que nós observamos constantemente. As pessoas muitas vezes não sabem da necessidade de manter o agente de proteção contra incêndio, qualquer equipamento que seja, livre e desimpedido. Muitas vezes você vai para shoppings, para mercados públicos, e não é só aqui no Brasil, mas existem outros países que negligenciam isso. Mas o Brasil aqui, muitas vezes, eles, por nunca ter acontecido um incêndio, eles utilizam muitas vezes o extintor para pendurar coisas, adereços, exposições em shopping centers, centro de convenções, mercados públicos. Então o extintor começa a ser algo para pendurar banner. O extintor começa a ser algo que você obstrui a passagem dele e bota ali material, livro, e quando alguém precisa utilizar o extintor, ele está obstruído. E é uma regra para você não obstruir a passagem do agente de proteção do extintor, ok? Vamos ver se nós temos mais algumas perguntas. Fala conosco, Tati. Temos sim, Paulo Caruaru, aluno Eduardo. No espaço de 1 metro quadrado, pode-se colocar mais de um extintor e de tipos diferentes? Ok. Nós vamos passar aqui uma tabelinha para que você saiba onde colocar esse extintor. Existe uma norma que vai deixar isso tudo bem claro, uma normatização para saber de quanto e quanto espaço, de tanto e tanto tempo você precisa utilizar o extintor. Qual o raio de atuação, bem como do hidrante. A gente vai trazer para você aqui, tá certo? Eu quero deixar você tranquilo em relação a isso, por quê? Porque isso não é para você decorar. Você deve consultar as normas que são previstas pela ABNT. Você precisa estar sempre de mão dessas normas, para saber que existem indústrias, escritórios, locais onde tem material que você deve utilizar o agente químico, a unidade extintora de pó químico, a unidade extintora de água, a unidade extintora de CO2, a área de atuação, quantos metros, mas isso deve ser consultado. Não fiquem com essa neura, essa preocupação de que tem que decorar tudo, ok? Você precisa saber onde encontrar. Mas nós vamos passar um pouco mais à frente aqui, vou mostrar para você, já de antemão, uma tabela que vai nos ajudar nisso aí, tudo bem? Acompanhe comigo na tela. Antes disso, tem mais alguma pergunta aí, Tati? O Paulo Trindade, uma pergunta. Essa ficha de controle do extintor deve ficar fixada no extintor? Não. Essa ficha de controle não deve ficar afixada no extintor. Essa ficha de controle é uma ficha que fica de posse do técnico de segurança do trabalho em seus arquivos. É um controle seu, pessoal. Até porque eu acabei de falar que o extintor, ele não deve ter nenhum adereço. Aquele plástico novo não deve ter. Por quê, professor? Porque o plástico é um agente combustível. Imagine você querer pegar um extintor para atuar apagando o incêndio e ali está o extintor em chamas. Por quê? Porque botaram um plástico cobrindo o extintor. Não pode. O extintor tem que estar livre, desimpedido de todo e qualquer material combustível. Até o acesso dele tem que estar livre. Então, nada de ficha, nada de papel anexado no próprio extintor. Você vai ter isso em seus arquivos, na sua sala. Até porque você vai ter extintores na área externa, sujeito a golpes de intempéries, de respingos e chuvas. E se você põe um papel lá, ele vai degradar. Tudo bem? Então não coloca isso pendurado em extintor. Nada disso. O próprio extintor, ele já traz em si
marcado ali quando faz a recarga, a data que é para ser feita a nova recarga. Então você não precisa ter muita preocupação. Quando faz a recarga, a própria empresa já deixa fixado qual é a data prevista para a próxima recarga. E também a data